Oi, gente! Lembra do convite que eu fiz hoje de manhã? Que a gente ia bater um papo sobre astrologia, porque o mapa astral pode contar a sua história. E eu vou ter um convidado muito especial aqui, tá? Vou dar um tempinho para vocês chegarem, para a gente poder começar essa conversa. Ele é muito bem-humorado, então vocês vão gostar muito, 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 tá certo? Então, já tô por aqui aguardando vocês, né? Rosimeire já chegou, já tá aqui. Beijo. Beijo assim, beijo de fim de tarde, de domingo. E aí eu já vou convidá-lo, porque Moema também já tá aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, Deia também já tá por aqui. A Ana também já tá. Já mandei o convite, viu? Só tô aguardando. Oi, Clauzinha. Tão bom, né? A gente poder se encontrar assim de alguma forma. Rita também tá por aqui. É uma forma da gente conversar, trocar ideia, né? Eu falo que quanto mais a gente conhece a respeito das coisas, a gente não evita a dor, mas a gente pode evitar o sofrimento. E autoconhecimento é essa ferramenta maravilhosa, né? Então, tô aqui batendo um papinho com vocês enquanto meu convidado, ele pratica astrologia tradicional, viu? E vai falar pra gente sobre isso e vocês vão adorar. Deixa eu ver aqui se ele recebeu. Ele não está conseguindo, vou tentar de novo. Pronto, enviei a solicitação de novo. É isso, né? A gente está enfrentando momentos que a gente precisa estar bem, estar fortalecido, estar com tudo legal emocionalmente, mentalmente, fisicamente, cuidando disso dentro das nossas possibilidades, o que é importantíssimo, porque se a gente pesa a mão no momento desse, né? Se a gente potencializa o que não está bom, quem mais tende a sofrer é a gente mesmo. Então, a gente precisa aprender o que a gente pode fazer para estar em harmonia conosco, para estar em paz, sabe? Para usar boas palavras, bons pensamentos. E isso é super importante. Deixa eu tentar de novo aqui para ver o Gabs, se ele aparece. Estou tentando aqui, tem hora que é uma dificuldade, né, para essas coisas da tecnologia, tudo é tecnologia hoje. Eu vou lá rapidinho no WhatsApp para ver com ele se ele deixou alguma mensagem, tá, gente? Um instantinho só. Pronto. E aí a gente fala que astrologia é um saber, né? E aí nós vamos conversar sobre esse saber, que tanto que ele pode nos auxiliar na nossa caminhada, que tanto prestar atenção nos elementos que ele traz, no desenho do céu, né? Pode nos ajudar. Estou convidando aqui, gente. É incrível porque ele não está conseguindo participar. Mas a gente insiste, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste. Pronto, entrou.
Agora sim. Vamos ver, né? Oi. Vamos compartilhar a telinha aqui. Oi, pronto. Como vai? Tudo Eu bem? estou muito feliz de estar aqui, Carla, porque você é uma pessoa que acompanha minha trajetória desde muito antes, né, desde o comecinho. Então, para mim é uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui. Agradeço pelo espaço. Esse é um domingo que aqui em São Paulo está muito chuvoso, mas eu estou muito feliz de coração e queria agradecer não só por estar aqui, mas também por acompanhar minha trajetória por tanto tempo, tá? Isso para mim é muito significativo. Que bom. Então, eu quero que você se apresente. É bom a gente falar da gente. As pessoas falam que não gostam, mas eu acho que a gente fala o que é mais importante, né? Já tem bastante gente aqui com a gente. Só gente boa, já te adianto que eles vão gostar muito de você, porque eu sei que você tem muito para falar, muito para compartilhar. Inclusive, eu comecei dizendo que você faz mapa, né, quando eu compartilhei nos grupos, que você faz, além do atendimento, né, normal, que você faz também para pessoas em situação de vulnerabilidade, porque você sabe Sim. que a partir de um mapa, que a partir de uma carta natal, quando você pontua para a pessoa qual que é o potencial, quais são os pontos a serem melhorados, o que ela traz, né, de força e tudo, sempre na motivação pode ajudar muito, e isso é louvável. Obrigado. Eu trabalho com astrologia, vão fazer 5 anos. Não, minto, eu comecei em 2016, então são 4 anos de carreira já trabalhando nesse meio. E estudando são 5, né? Que eu comecei em 2016, a gente está em 2021, então são 5 anos de estudo e 4 atendendo profissionalmente. Quando eu comecei a estudar astrologia, para quem não sabe, né, meu nome é Benê, eu atuo com astrologia, primeiramente moderna, depois fui para tradicional. E meu trabalho sempre consistiu em trabalhar com astrologia de uma maneira que ela não fosse uma ferramenta, e sim que ela fosse algo que eu observasse no meu dia a dia. Porque para mim, quando eu estava estudando astrologia, eu estava no ensino médio com técnico, né? Então eu não conseguia olhar a astrologia como algo separado. Porque se eu visse como algo separado, eu não ia conseguir desenvolver o repertório e nem assimilar esse conhecimento. Eu já estava fazendo técnico, eu ainda estava fazendo ensino médio, então eu começava a observar onde que a astrologia se aproximava das nossas vidas. E também para mim sempre foi muito importante trazer a astrologia como algo acessível para pessoas não brancas também. Porque todas as vezes que eu fui buscar referências sobre isso no assunto, tanto na moderna quanto na tradicional, eu só via pessoas brancas falando sobre esse assunto, sabe? E sempre de uma perspectiva que não levava em conta a acessibilidade para outras pessoas. Então, quando eu comecei a minha trajetória, que não tinha tanta consciência social nem política, eu atendia muitas pessoas brancas e eu comecei a reparar que quase não atendia nenhuma pessoa trans, nenhuma pessoa LGBTQIA+, nenhuma pessoa, por exemplo, preta. Então, eu comecei a perceber que isso precisava ser acessível para todas as pessoas. Então, hoje, eu trabalho com atendimentos gratuitos para, por exemplo, pessoas que são indígenas, para pessoas trans, porque são as classes minoritárias que mais sofrem, que mais são marginalizadas atualmente. Eu também trabalho com valores sociais para pessoas marginalizadas em situação de vulnerabilidade, porque todo mundo merece saber dos próprios potenciais, conhecer o próprio destino e a própria jornada, independente do valor que seja, sabe? Então, isso para mim sempre foi muito importante, trazer a astrologia de uma maneira didática, acessível para todo mundo. Tá vendo? Porque eu quis trazer essa pessoa para conversar hoje comigo no fim de tarde. Então, como pode chamar de Gabs ou não? Eu prefiro que chame de Nenê, que é o nome Nenê. social. Nenê. Então, Isso. Nenê. Porque assim, gente, a gente vai falar de astrologia tradicional, tá? Porque antes ele praticava a astrologia moderna e de repente ele achou por bem praticar a astrologia tradicional, que é aquela astrologia que a gente sempre teve no início dos tempos, porque não tinha esse tradicional, era só uma astrologia comum a todos. Depois, como tudo no mundo, né, são escolas, são pensamentos diferentes e cada um se identifica com um tipo de astrologia. Então, quando você propôs como tema para gente, né, dizer que a astrologia tem a ver com a nossa história de vida, vamos começar a explicar para as pessoas o que elas podem Sim, prestar sim. atenção
né, no mapa e tudo delas, para que elas vivam melhor, gente, porque tudo na vida, eu falo que tudo é tecnológico. Tecnológico do ponto de nos ajudar a ser melhor como pessoa. Então, conhecimento faz isso. E, Menê, eu falo sempre que a dor vai existir para qualquer um. Agora, o Sim, sofrimento não é necessário. E quanto mais informação a gente tem, não estou falando de informação lixo, viu, gente? Porque a gente está falando que a gente está na era do conhecimento e tudo, mas a gente está sobrecarregado de informação e nem todas as informações nos são úteis. Então, daí a sim. gente fazer o que a gente faz. Eu acredito que você faz assim, eu também. Eu procuro ser útil, tanto que no final da minha sessão eu pergunto: foi útil para você? Não foi aquela máxima que a gente fala, foi bom para você? Mas foi útil para você? Sim, Então total. é isso. Então, o que a pessoa pode observar? Porque todo mundo que está aqui com a gente provavelmente sabe ao menos o signo solar, né? Então a gente pode Sim, começar. sim. Sobre a astrologia tradicional, quando a gente diz que a nossa história ela está escrita nas estrelas, é justamente porque a astrologia tradicional ela vai observar o mapa como um oráculo, para a gente saber quais caminhos e potencialidades a pessoa vai percorrer ao longo da vida, quais temas vão se desenvolver com uma certa facilidade desde muito cedo, e quais temas a gente tem que deixar mais para Saturno, que é o tempo, né? Curar. Porque tem muitas coisas que eu vejo assim de pessoas que eu atendo que fica dando murro em ponta de faca, porque são assuntos saturninos, que marcam muito a gente, mas que são coisas que só o tempo vai desenrolar e desenvolver. Então, quando a gente olha para o mapa natal, a astrologia natal, que é o mapa de nascimento, a gente consegue observar quais são os nossos caminhos para a profissão, para a carreira, para a espiritualidade. A gente também consegue entender qual que é a dinâmica da gente com outras pessoas à nossa volta, porque dentro da tradição, o mapa ele vai falar não só sobre a gente, mas sobre os nossos bichinhos de estimação, a relação que a gente vai ter com a nossa família, com as pessoas com as quais a gente vai se relacionar. Então, de fato, é entender em que momento a gente vai estar colocado em algum cenário mais inclinado, que são os planetas que estão ativados nesse período. Então é por isso que se diz pela astrologia natal que é a nossa história de vida, porque quando a gente nasce, a gente consegue, através daquela imagem do céu, realizar previsões válidas para uma vida inteira a partir do mapa natal, a partir daquele momento ali dos astros e do céu. Mas é interessante isso que você falou da astrologia moderna e da tradicional, é que na moderna, e eu acredito que a moderna é um pensamento válido, contemporâneo, que precisa existir e que posteriormente vai se desenvolver muito mais, é que a moderna ela vai olhar o mapa sobre um viés um pouco mais psicológico, mais humanista da coisa. É o Então o que eu mapa, ele faço. vai... Exatamente. É Então o o que eu mapa ele vai faço. tratar muito mais... Só te Não, pode falar, fica à cortando. vontade. Eu faço a moderno porque, como eu trabalho com terapias, psicanálise e tudo, então eu dialogo melhor. Mas, gente, não quer dizer, o que eu falei Sim. inicialmente, é afinidade. É onde você se Uhum. sente melhor realizando aquilo. Então, se é na tradicional, que eu acho incrível, porque a tradicional ela tem um ponto, né? Que são o que é visível, que é o que é visível para a gente. Então, ela nem considera, se eu estiver falando bobeira, você me corrija, ela nem considera, por exemplo, Netuno, Plutão e Urano, né? Sim. Porque e é algo que, gente, isso aí tá desde de muito tempo, da Babilônia, sabe? Então, como que esse saber existe até hoje, se a gente pode dizer que não é valioso? Claro que é, tá na história, tá junto com a gente, né? Desculpa aí o tempo. Não, mas está certíssima. Todas as vertentes elas são muito questão de afinidade, assim. Hoje eu digo que eu me tornei astrólogo tradicional por conta justamente das violências academicistas e racistas que eu sofri ao longo da minha trajetória. Então, se hoje eu tenho essa paixão pela astrologia tradicional, foi uma consequência da minha jornada, foi por conta das minhas afinidades. Mas muitas das vezes o motivo pelo qual eu escolhi esse outro caminho foi por conta das violências que eu estava cansado de sofrer em inúmeros grupos. Então, eu digo que a minha trajetória com a astrologia tradicional, ela começa complicada, mas conforme o tempo for passando, eu ressignifiquei isso. E eu estudei e me apaixonei por essa vertente. Mas todas as vertentes são muito válidas e depende de cada um. Até os autores mais antigos, eles não concordavam entre si. Você acha? Não, o Ptolomeu não concordava com o Manilho, que não concordava com o Doroteu. Então, cada um deles tinha uma visão muito única da astrologia, que estava muito relacionada à sua vivência, à sua cultura. E é interessante porque cada mapa ele é como se fosse um punhadinho de água, né? Então,
as testemunhos, as promessas do mapa, elas vão se adaptar ao recipiente na qual elas se encontram. Então, se você coloca água num pote quadrado, a água vai ficar no formato quadrado. Se você bota num pote redondo, ela vai ficar redonda. Então, na prática, a gente vê o mesmo aspecto astrológico se manifestando de maneiras diferentes de acordo com a sociedade, a cultura na qual a pessoa vive. Ai, que fofinho! Ele também aparece no seu mapa, gente. Vocês sabiam? Casa Uma 6. casa que diz respeito aos pets. É porque ele estava subindo aqui e estava se machucando, viu? Aí eu trouxe para apresentar. Ai, que fofinho, coisa mais linda. Então, vamos continuar. Demos uma pausa aqui. Pausa pet. Eu amo, eu amo. Eu amo as pausas pets. E é muito legal isso, que a gente consegue enxergar essas diferenças de como é importante a gente enriquecer a nossa comunidade com pesquisas astrológicas. Eu acho que é muito importante o que a Moderna faz, de pesquisar e entender as questões envolvendo Urano, Netuno e Plutão. Por quê? Porque quem deu nome para esses astros não foram pessoas da nossa comunidade astrológica, foram pessoas da comunidade astronômica. Então eles simplesmente respeitaram que os planetas já tinham uma nomenclatura associada à mitologia greco-romana. E eles colocaram, não, vamos colocar Urano, Netuno e Plutão. Mas o estudo para entender de fato como que isso astrologicamente se desenrola no mapa é fundamental. Tem até pessoas que trabalham com astrologia tradicional que já começaram, tem um certo tempo já, a olhar os geracionais, que é Urano, Netuno e Plutão, como pontos de ativação muito fortes e que já notam a presença desses planetas em alguns eventos. Mas isso é uma coisa muito nova, porque a gente precisa estudar e nomear esses pontos aí dentro do mapa, para compreender melhor a nossa história, o que nos cerca, né? Então eu acho muito interessante a gente ver essas nuances dentro dos mapas e como isso se conecta com a nossa história. E o que você quer compartilhar com as pessoas que estão aqui nesse fim de tarde com a gente, nesse happy hour, né? De que a astrologia pode passar para a gente como saber, que assim, que serve para todos os signos. Eu sei que você é nascido a 14 de novembro, é um escorpião. Amo gente de escorpião por conta da profundidade. Eu sei também da diferença que tem da astrologia moderna com a clássica sobre a casa 6, a casa 8, a casa 12, né? Sobre a casa 1. Então, assim, na moderna a gente fala que a 6 tem a ver com trabalho. Na clássica, na tradicional, diz que tudo é a casa 10, né? Mas, assim, vamos falar, porque a gente não vai poder falar signo a signo aqui. Déia está levantando a mão, porque ela também é escorpião, ela também nasceu no dia 14 de novembro, como você. Então, vamos falar o que você aprendeu com a astrologia tradicional, né? Que a pessoa precisa perceber para que ela se ajude na história dela, fazendo um passeio assim. O que você acha? Isso, nossa, vai ser muito legal. Eu vou fazer um passeio das coisas que eu descobri com o meu mapa, porque quando você é astrólogo, né, você estuda o seu próprio mapa a vida inteira. E o mapa é um estudo para a vida inteira. Quando a gente se consulta com uma pessoa que vai ler a nossa natividade, a gente está olhando ali o que é mais importante, o que é legal da pessoa levar para a vida inteira, mas a gente pode fazer inúmeras sessões e atendimentos investigando partes específicas do mapa. A principal coisa que eu aprendi com a astrologia como um todo foi a não me culpar pela minha trajetória. E começar a entender que tem coisas que dizem muito mais sobre os outros do que sobre mim. Porque como eu comecei a estudar astrologia tradicional, né, nesse meu tempo, eu comecei a ver que tinham dinâmicas no mapa que, para tradicional, seriam maléficas, mas é o outro que está colocado naquela situação. Não sou eu. Então, aprender a separar o eu do outro, isso foi fundamental para mim. Entender o meu lugar no mundo. Que no nosso mapa astral, a gente tem um planeta que representa a gente, que é o nosso regente do ascendente. No meu caso, eu tenho ascendente em Libra. O planeta que rege Libra é Vênus. Então, Vênus, a casa que ela se encontra, é o meu lugar no mundo. No meu caso, é a casa 4. Então, eu já aceitei que por mais que pra mim, né, às vezes tem aqueles atritos familiares que todo mundo tem ao longo da vida, de falar, não, porque eu não vou mais querer olhar na cara da minha família, eu sinto saudade. Pra mim é gostoso estar em casa. Peraí, deixa eu falar isso calmamente, tá? Que é uma informação muito legal. Você é agitado. Então, vamos falar isso. Gente, uma coisa muito importante é saber quem é o regente do seu ascendente. O dispositor, né? Que a gente pode dizer assim também. Então, quem é o regente? Por exemplo, a sua casa 1, que é o ascendente, quem é que está lá? Libra. Libra. Quem rege Libra?
Vênus. Vênus. Então é isso que a gente tem que olhar. No meu caso, sou igualzinha a você, porque quem me rege, o regente do meu ascendente é Touro, é o meu ascendente. Então, quem me rege? Vênus. Estamos iguais. Eu amo, eu amo. É muito legal. O que eu gosto do regente do ascendente, assim, que eu aprendi muito com a astrologia também, é de entender as histórias nas quais a gente está inserido. Porque uma das coisas que vem junto com a tradicional é muito de entender que eu posso controlar as coisas que me dizem respeito a mim, mas que também existem histórias, arquétipos, situações que estão atreladas à minha vida. Vou dar um exemplo. As estrelas fixas, né? Fazer esse parênteses aqui. Elas são estrelas que estão no céu, elas têm o nome de fixas, porém elas se movem muito lentamente. Uma estrela demora cerca de 70 a 75 anos para mover um grau, até mesmo menos que um grauzinho, no zodíaco tropical. E aí, quando a gente tem um planeta próximo do nosso mapa, né, de uma dessas estrelas, ou ascendente, meio do céu, que são graus importantes para a astrologia como um todo, é como se a história dessa estrela e da constelação que ela se encontra fosse colocada e atrelada à nossa vida. Então, no meu caso, eu tenho Mercúrio, que é o planeta da comunicação, atrelado a Antares, que é uma estrela que é o coração do escorpião, né? Eu acho muito interessante porque ela vai falar muito da história do arcanjo Uriel, que é o arcanjo que ele se revoltou, ele ajudou Lúcifer na rebelião dos anjos, só que depois ele se arrepende, né? E aí Gabriel intercede por ele e ele acaba sendo resgatado. E ao longo da minha trajetória eu vejo muito isso, de episódios de rebeldia que eu tive, na minha forma de pensar, de ver as coisas, mas que no final eu acabei retornando de onde eu vim, que é muito essa relação do regente da Casa 4. Então entender quais são as histórias, as figuras, né? Quais são as histórias que a gente pode ver e aprender? Então, hoje, sabendo dessa história de Uriel, que é muito forte no meu mapa, eu tenho um outro olhar sobre as coisas. Eu tenho um aprendizado. Eu olho como que eu posso evitar alguns erros, o que eu posso aprender com a história de Uriel. Então, acho que é muito importante isso que eu aprendi com a astrologia. Não me culpar pela minha trajetória. Entender as histórias, os caminhos que estão relacionados a mim, o meu lugar no mundo e o que eu vim buscar. E as coisas, principalmente, que estão na mão do tempo e não minhas, sabe? Acho que isso é muito importante. Dar tempo ao tempo. Os ciclos da vida. As coisas que estão na mão do tempo dizem respeito a Saturno, que é o Cronos, Sim. ou não? E sim, e outra pergunta, porque quando o Menino falou das estrelas fixas, gente, tem uma que amedronta todo mundo, que é Algol, né? Inclusive Uhum. agora, a gente passando por esse momento aí, dizendo que é o pior momento da pandemia, muita gente pergunta, isso tem a ver com Algol? Sabe? Então, faça a acusação ou a defesa de Algol nesse momento, se ela realmente está pesando ou o que é, porque é também uma estrela fixa, tá? Então, olha quanto é rico fazer uma leitura de mapa, porque a gente, são histórias, né? Como você falou, Uhum. a sua história, o seu entendimento, sabe? De onde você vê, o que você está fazendo aqui, o que você pode melhorar. Eu falo que é uma análise tão completa que a gente não consegue, viu, gente? Não tem como olhar tudo que existe no mapa durante uma única sessão. É complicado, então tem que Sim. eleger alguma coisa. Menê, por exemplo, quando ele vai fazer a revolução, ele pergunta: o que você está querendo saber? Porque ele vai se ater àqueles pontos. Eu também falo para a pessoa: me diz como você está vivendo e me diz qual seria o desejável, porque aí a gente te ajuda a sair do ponto A para o ponto B, que é tudo que a gente precisa Sim. fazer. Ficar fazendo mapa, falando de característica, né? Aquelas coisas assim, eu acho muito raso. Ah, porque você é linda, porque você tem Vênus, não sei aonde, exaltado. Não serve. Eu acredito, né, que pelo menos para mim é assim, eu tenho Mercúrio em Virgem também, tem que ser útil, sabe? Tem que servir para Sim. alguma coisa para você. Então, e como virginiana também, né? O serviço é importante para mim, tanto que as revoluções que eu já fiz com você é sempre assim. Você precisa dar aulas, você precisa dar aulas, você precisa ensinar. E aí eu faço isso ensinando assim individualmente, né? Cada um a Uhum. reconhecer, porque na verdade é isso, né? Reconhecer o seu caminho. Então vamos voltar para a estrela fixa chamada Algol e fala um pouquinho dela pra gente, porque depois todo mundo vai ficar querendo saber, ai meu Deus, será qual que é a estrela fixa que fala mais no meu mapa?
Aham. Então, gente, para quem quer saber mais sobre estrelas fixas, eu tenho uma playlist no meu canal, no meu canal do YouTube. Eu estou em todas as redes sociais com @papira estelar. Então você me acha no Twitter, nos textos do Medium, no YouTube, inclusive no meu canal. Eu tenho uma playlist completa ensinando desde a introdução até estrelas fixas, então como interpretar, algumas regras, o que são, até vários mitos. E nesses vídeos eu falo a localização da estrela por grau e explico se ela ativa ou não, né? Eu falo o alcance delas. E aí, se você tiver mais curiosidade de saber, eu recomendo que vocês vão lá, tem vídeos sobre Algol. E agora falando um pouco mais sobre essa estrela, né? Algol, ela é uma estrela que ela é vinculada ao mito da Medusa. A Medusa, ela era uma sacerdotisa muito bonita e ela era muito prestativa no culto dela. E aí, Atena, ela tinha disputado o território da cidade de Atenas com Poseidon. E aí ele estava meio ressentido com isso, né? E aí o que acontece? Ele se apaixona por Medusa, e aí ele fala, vamos fazer um erguido um rei da terra, esse de passado que ninguém mais quer. E aí Medusa fala, não, por quê? Porque essas sacerdotisas de Atena, elas têm um voto de castidade, né? Que elas não podem se relacionar sexualmente com outras pessoas em função do sacerdócio, porque Atena é uma deusa da mente. Então tinha toda uma questão filosófica delas não se relacionarem sexualmente. Só que aí Netuno, né, ele acaba abusando de Medusa. Ele não respeita o limite dela e ele acaba profanando ela no templo de Atena. Então acontece uma grande injustiça, onde Medusa ela é transformada nessa serpente por conta dos seus cabelos, que eram cacheados e sedosos, como uma forma de punir ela pela vaidade dela. Só que ela foi injustiçada. E aí, posteriormente, a Medusa ela é exilada, né, no covil dela, e ela, junto com as suas irmãs Górgonas, e aí ela é decapitada por Perseu, de novo, injustamente por uma missão que ele recebeu de um rei, que inclusive, se não me engano, não era o avô dele, era um outro rei que queria ficar com a mãe dele. E aí o que acontece? Algol, a Medusa, por exemplo, era uma palavra que ela é relacionada à medicina, à cura. E antigamente, alguns cultos voltados para a Medusa também eram relacionados à cura. E em alguns mitos também de estrelas fixas envolvendo participações da Medusa, por exemplo, Asclépio ou Esculápio, ele desenvolve um antídoto para a morte através do veneno da cabeça da Medusa, que foi dado a ele de presente pela deusa Atena. Então, quando eu olho para a figura de Algol, claro que a gente pode estar falando sobre problemas na garganta, na laringe, já tem de pessoas que têm problema de tireoide, mas eu também vi pessoas que têm atividades, por exemplo, com Júpiter ativando Algol, e tinham entidades dentro da Umbanda, do Candomblé, que estão associadas, por exemplo, ao corte de cabeça. E não é no sentido negativo, eram entidades muito fortes, eram linhas protetoras muito fortes. Então vai muito do contexto. E Medusa também foi uma grande sacerdotisa, porque no momento de sua morte nascem duas criaturas, um gigante e o cavalo Pégaso. E a primeira coisa que o cavalo Pégaso faz quando ele nasce, que é relacionada à constelação de Pégaso, a estrela marcada, é ir para o céu, prestar seus serviços para quem? Para a deusa Atena, que era a mesma deusa que Medusa cultuava enquanto viva. Daí eu ter esse Júpiter e ter essa estrela Algol. Então eu não acho que ela é tão ruim assim, né? Como as Sim, pessoas sim. veem. Daí a gente entender as histórias, entender os mitos, né? Para se compreender. Quando eu fiz a minha revolução solar com você, o meu mapa, na verdade, porque a gente é astrólogo, mas a gente tem que estar fazendo também com outras pessoas, porque um olhar sobre a gente ajuda bastante. E você falou, Uhum. olha, veja o mito da Medusa. Aí lá fui eu, né? Então é muito, muito bacana tudo isso. Tem umas pessoas fazendo umas perguntas aqui, gente, mas não sei se você está dando conta de ver aí, Menê. Eu vejo sim. Deixa eu ver, ó. A primeira, ela é do. Eu respondo de boa, super prático e rápido. Pra mim não. São perguntas super simples também. Alguém, Paty, está falando aqui que interessante. Gente, mitologia, né? É muito legal, porque a Uhum. gente diz que, cara, mas para que eu vou ver essa história de não sei aonde, fantasiosa? Gente, é um modelo, sabe? Modelos servem para isso, para a gente aprender, para a gente não errar daquele jeito, sabe? Não ser nenhum Epimeteu, né? Porque fazer depois que acontece não serve para ninguém. A gente tem que fazer realmente essa coisa dessa prevenção, principalmente no mapa, quando a gente olha e fala, nossa, eu tenho uma propensão a isso, né? Então você já Uhum. sabe, eu tenho que me cuidar que, olha, ali eu posso acelerar porque eu vou bem nisso. Então, olha que bacana que é. Inclusive, eu falo muito dos pais que deviam fazer mapas dos filhos, né?
porque às vezes o pai quer impor uma coisa para o filho que não tem nada a ver com, Nada a ver com quem ele é. não é com quem ele é. Então, gera sofrimento para o filho, gera sofrimento para os pais. O menino vai para uma escola que não tem nada a ver com ele, né? Às vezes tem uma introversão, tem uma... Sabe? E, gente, o que a gente precisa fazer no mundo é começar a compreender, né? Porque a gente não teve uma escola de autoconhecimento, ninguém aqui passou por isso. E tudo que a gente usa na vida da gente é em cima de um padrão, querendo colocar todas as pessoas como iguais. Nós não somos, naquilo que a gente teria que ser igual, nós não somos. Tanto que a gente está pagando um preço muito alto agora por conta disso, né? Porque onde temos que ser iguais, não somos. E nos obrigamos a ser iguais naquilo que não deveríamos ser. Sim. Eu achei muito interessante você ter falado isso dos mapas, né? Eu acredito que fazer o mapa de crianças é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Eu, particularmente, não faço, a não ser que, no caso, a criança, né, já seja um adolescente, porque tem muitos conteúdos que eles só dizem respeito à pessoa dona do mapa. Mas, por exemplo, entender a relação do pai com o filho, entender algumas coisas relacionadas à criança, pode ser muito benéfico. Porém, expor todo o mapa da criança para os pais, eu já vi isso acontecer algumas vezes, dos pais quererem controlar o destino da criança, isso ser mais atrapalhado do que ajudar. Então, eu acredito que quando você vai fazer um mapa de maneira saudável, se propor a fazer isso, é muito disso, de você falar dos pontos que são pertinentes apenas para a relação no que se diz respeito às propensões da criança, no que se diz respeito também, como eu posso dizer, a relação com os pais, e o restante deixar para que a pessoa, a criança, depois, posteriormente, se ela tiver interesse, falar para ela, porque tem muitas coisas que são conteúdos que dizem respeito só a isso, e tem pais que são muito controladores. No Brasil, principalmente, mas acho que no mundo, a gente não estuda para ser pai e nem mãe, a gente simplesmente reproduz aquilo que a gente aprendeu, né? Então, eu vejo que tem muito essa coisa de controle vindo das gerações passadas. Eu, particularmente, não faço mapas de crianças, mas eu respeito muito quem faz isso de maneira ética e saudável, sabe? Sem expor tudo e de maneira muito cautelosa, tendo toda uma preparação e ter uma conversa muito sincera com os pais da criança. Acho que isso é muito importante e pode ser uma via, assim, muito poderosa para a gente evitar uma série de obstáculos que a gente enfrenta ao longo da vida. Que já sai dessa coisa mesmo do controle, né? Porque a gente quer controlar a vida ou quer que o filho seja uma reprodução nossa, né? Ou então dos nossos desejos. E isso faz muito mal. Vamos fazer muito agora, mal. A gente já está a meia hora que a gente falou, eu sei que as pessoas gostam muito de saber sobre elas, né? Não tem jeito, é da nossa natureza, né? Você quer falar um pouquinho de cada signo, que você pode pontuar mais importante, o que você acha? Você fica à vontade. Antes de ir para os signos, eu gostaria de responder algumas dúvidas que são super pertinentes do Gatinho Comunista. Inclusive, eu amei. Eu gosto que os usuários do Instagram, eles são super criativos. Eu vou responder essas dúvidas porque é o meu lado profissional falando, entendeu? Eu vejo uma dúvida e já fico me coçando para responder. Então, ele falou... Olá, amo seu canal. Por sua causa, passei a me interessar pela astrologia tradicional. Isso é legal, porque a minha proposta no meu trabalho é realmente fazer as pessoas se interessarem não pela violência academicista e racista, e sim de uma forma acessível e lúdica para todo mundo. Então, eu fico muito feliz. Esse tipo de coisa me faz ganhar o dia. Porém, tenho muitas dúvidas quanto à interpretação, por onde me informar. Vocês vão responder dúvidas também? Já estou respondendo. Então, por onde se informar? De literatura tradicional, Gatinho Comunista, eu recomendo que você comece pelo livro Astrologia Hermética, do Eduardo Gramaglia. Ele faz um compilado de diversos textos e livros astrológicos num compêndio mesmo, num único livro. E ele traduz isso de uma maneira muito lúdica, muito objetiva. Então, se você quer começar a se informar, é muito bom. Tem alguns Instagrams muito bons de astrologia tradicional também. Tem o Eixo Terra-Céu, que é da Lu Gabriela, que eu gravei episódio de podcast com ela. Tem a do Norte Astrologia, do Guilherme de Carli. Tem a Piloto Júpiter Astrologia também. E tem o meu canal do YouTube para você se informar sempre, ou então mandar direct no Instagram, ou os conteúdos que eu produzo com @papiristelar, tá? Meu podcast também é muito bom para isso. Deixa eu ver... Aí tem outra pergunta. Como inserir no mapa natal e como saber os aspectos, né? As estrelas fixas. Eu imagino que nessa hora que ele falou isso, estava falando de estrelas fixas. Sobre estrelas fixas, é simples. No vídeo de introdução, eu ensino como que você considera estrelas fixas, mas é só você observar por conjunção. Tem algum ponto no mapa muito próximo dessa estrela? Por exemplo, Algol, ela está aos 26 de Touro. Você tem algum planeta
perto dos 26 graus, até uns 2 graus de distância, ou nos próprios 26 graus, aí você lê a história e aí a estrela está ativada. Tem pessoas que vão ler estrelas por aspecto, tem pessoas que não. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Não, não tem mais dúvidas. Então, respondendo agora o que você falou, né? Com certeza. Gente, quem me acompanha, eu faço questão de notar. Então, e quem não acompanha também, porque eu acho que é muito isso, né? A gente ser solícito sempre. Porque a gente dá aquilo que a gente tem em excesso, em abundância. Sobre signos, né? Tem uma pergunta. Deixa eu ver. Como está o céu nesse momento, segundo os astros? O céu, nesse momento, ele está muito caótico, porque a gente teve a grande conjunção, né? Júpiter-Saturno, recentemente, que finalizou um ciclo árabe muito grande, que é o Dawn. Então, a gente está passando por um processo de mudança muito grande e acho que a gente também consegue ver isso mais ou menos espelhado no BBB, porque é um lugar que é muito vigiado, mas ele é um espelho de quem a gente é, enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Então, e também vou falar muito dessa era da digitalização das coisas, da hipervigilância, da gente também tendo que parar para pensar muito sobre não ser essas pessoas perfeitas o tempo todo na internet, da gente errar, da gente ter essa relação mais humanizada, né, com o marketing digital, não ter que ser produtivo o tempo todo. Então eu acredito que essa conjunção ela fala muito sobre questionar quem está no poder, questionar essas estruturas, usar os mesmos meios que oprimiram a gente por tantos anos como uma forma de dar voz para vozes que sempre foram silenciadas, né, que é o que tem acontecido com o fenômeno da internet recentemente, trabalhar com fake news também, que é entender e buscar informações verdadeiras, porque Saturno, na tradicional, vai falar da fofoca, que ela é falsa e tudo, a galera que espalha uns boatos negativos aí. E aí Júpiter ele é o grande benéfico, né? Então é a gente buscar a verdade no meio de tantas informações confusas. Então eu acredito que o céu, nesse momento, ele está falando muito sobre isso, sabe? Sobre a gente questionar quem está no poder, questionar as informações que a gente recebe e, principalmente, entender que o coletivo é um espelhamento de quem a gente é a nível individual, né? Que não é simplesmente, fulaninho, sendo de tal jeito na casa, sendo de tal jeito. Talvez, em alguma instância, maior ou menor, você também seja assim. Ou até mesmo, né? Questionar é importante. Então, por que a gente está seguindo as coisas no piloto automático? O céu nesse momento está assim, viu? Respondendo aí a pergunta. Você tinha falado sobre signos, né? Sobre algumas coisas voltadas para signos. Tinha alguma coisa que eu gostaria de falar sobre isso. Primeira coisa, eu vou falar da perspectiva tradicional. Para a astrologia tradicional, os signos, eles não vão realizar nenhuma ação no mapa, tá? Então, quem vai realizar alguma coisa são os planetas. Então, eu gosto de dizer que o signo mais importante do mapa é o signo do teu regente do ascendente. Então, por exemplo, eu tenho no meu mapa, eu sou representada por Vênus. Minha Vênus está no signo de Capricórnio. Quais são as características primitivas relacionadas ao signo de Capricórnio? Ele é um signo frio e seco, então vai falar um pouquinho mais sobre introspecção, sou um pouco mais fechado. De fato, eu sou uma pessoa um pouco mais fechada. Tenho essa Vênus na 4, que é uma casa que fala muito sobre intimidade. Então, apesar de ter essa figura carismática, eu sou uma pessoa muito na minha. Quando eu era criança, eu era muito tímido, né, nos primeiros anos de vida. Eles são marcados pelo regente do ascendente. É um signo que, por ser associado a Saturno, ele também está muito vinculado a cores escuras. E uma das coisas que eu sempre amei foram roupas de tonalidades e cores escuras. Tanto que minha cor favorita é azul marinho. Eu não sei se está dando para ver, mas a minha regata agora, ela é azul marinho. Eu amo. Sim, o meu fone é um azul mais anil, mais fechado. Então, eu acho interessante, Capricórnio também, ele é um signo que ele é regido por domicílio por Saturno, né? Então, sempre fui muito focado nessa coisa da regra, da estrutura, de obediência, sabe? Então, eu acho muito interessante olhar que os signos, eles são importantes porque eles vão dar tônica aos planetas. Por exemplo, vamos supor que o planeta do meu mapa que representa a minha mãe fosse Marte. O signo onde minha mãe se encontra, né, que esse Marte vai falar sobre como ela vai agir, como ela vai se manifestar. Porque vai falar sobre ela, sobre a vivência dela. Então é interessante olhar que os signos, apesar de eles não serem tão importantes na astrologia tradicional, quando a gente vê os planetas, né, que estão ativados por esses signos, ou que estão ativando esses signos, eles vão falar sobre as pessoas, a relação que a gente vai ter com elas, o seu temperamento. Então, signos, em algum grau, eles vão falar, sim, sobre o tipo de evento, como vai acontecer, tá? Um exemplo. Teve um mapa que eu fiz de uma artista que ela falou assim pra mim, eu gosto muito de arte, mas eu não quero ser cantora. Eu quero ser artista visual. De onde que vem isso no meu mapa? E aí eu fui ver, e todos os indicadores de arte dessa pessoa, eles estavam em signos mudos, que são signos de água. Então são signos que não produzem som, mas ainda assim produzem arte. E ela é muito apaixonada por fotografia, por cinema mudo. Então são curtas que não tem a linguagem que ela não é verbal, não vem com palavras, ela vem através de ações.
E é muito interessante porque os signos, eles vão dando esses detalhes, essas nuances pra gente no mapa. Então, eu gosto de falar, de trazer essas duas coisas, né? Não é tão importante, mas quando junto de um planeta vai dar informações preciosas e detalhadíssimas na análise. Muito. Então, assim como você, né? Então, se eu tenho um ascendente em touro e o regente de touro é Vênus, e onde está o Vênus no meu mapa? Leão. Então, né? Já diz muita coisa também. Então, a gente vai olhando isso. Então, isso aqui já é um aprendizado de hoje, tá bom, gente? Super importante. Saiba qual é o seu ascendente, saiba qual é o planeta que é o regente desse signo que caiu no seu ascendente, aí você já vai poder saber um pouco sobre você, tá? Ah, eu amo. Eu quero mandar um beijo pra Sara Shivaya, que tá aqui na live, pra todo mundo que é do meu Instagram e pra todo mundo que é novo. E, tipo, esse espaço tá sendo muito gostosa, essa troca. E falando um pouquinho, né, se você tem ascendente em Áries, o regente é Marte. Se você tem ascendente em Touro ou em Libra, o regente é Vênus. Se você tem o ascendente em Gêmeos ou em Virgem, o regente é Mercúrio. Se você tem ascendente em Capricórnio ou Aquário, o regente é Saturno. Se você tem o ascendente em Câncer, regente é a Lua. Ascendente em Leão, o planeta que te representa é o Sol. E se você tem ascendente, acho que não falta mais nenhum, né? Ascendente Escorpião, o regente também vai ser Marte. E Ah, Maria, mas aquário? E e aquário? Aquário, Saturno? Isso. E aí eu ia falar disso, que tem, Maria, mas também tem os corregentes, né? Que são Urano, Netuno e Plutão. A nível pessoal, eu acredito que isso possa falar muito sobre a geração na qual você nasceu, na qual você se encontra. E não tanto sobre especificamente você como pessoa. Então eu costumo usar Urano, Netuno e Plutão como corregentes, tá? Mas busquem os regentes por domicílio. E se você tem ascendente em Sagitário e Peixes, o regente é Júpiter e corregente Netuno, que é para as pessoas já se situarem. Eu tenho certeza que o povo deve estar pegando, tá no computador, já está querendo ver o mapa, já está querendo saber o signo. Já Então, eu já procura falei? saber, né? Porque assim, nada como a gente Exato. ter informação a nosso respeito, gente. Porque às vezes a gente não sabe porque a gente faz o que faz do jeito que faz, né? E aí Uhum, sim. é isso, assim. Eu falo que a astrologia tem muito a ver com o nosso inconsciente. Então, quando a gente faz um Uhum, mapa ou qualquer coisa, o que a gente está fazendo? A gente está garimpando informações a nosso respeito, né? Trazendo, mostrando, porque nada melhor do que ver até nossas sombras, né? Porque sim. só tem luz a gente olhar a sombra, né? Só existe sombra porque tem luz. Então, isso é muito importante. Então, essa informação foi bem bacana, acho que todo mundo aí já sabe isso, né? Olha lá o regente do seu ascendente, vê onde que ele caiu, né? Em que casa que ele está lá. E isso é uma informação bem bacana. O que mais a gente pode compartilhar? Olha, eu acho que um dos pontos mais legais de se observar no mapa também, da gente olhar, é buscar saber quem são os nossos parentes e pessoas que estão à nossa volta no mapa. Então, como que a gente descobre isso? A pessoa que a gente vai ter um relacionamento mais sério, tanto para negócios, parcerias, como também para relacionamentos sérios e afetivos, independente de ser um amor monogâmico, um relacionamento aberto ou poliamoroso, porque todos os formatos de relacionamento são válidos, a gente olha o regente da casa 7. Então pega a casa 7 do seu mapa e o planeta que reger aquela casa, ele vai representar essa pessoa. Aquela pessoa que é sua parceira de negócio, parceira afetiva. Quero saber sobre os meus irmãos. Pega a casa 3, olha o regente da casa 3. O planeta regente do signo da terceira casa vai falar sobre os seus irmãos e irmãs, como você se relaciona com essas pessoas. Quero saber sobre a mãe. Olhe o regente da casa 10, que vai falar sobre a sua mãe. E o pai, ou a figura paterna, né? Porque tem pessoas. Eu vou falar disso mais pra frente, mas só para concluir. A figura paterna, ela é a casa 4. Por que eu falo figura materna e figura paterna? Porque existem pessoas que estão em outros formatos de família. Então, às vezes, é uma pessoa criada pelos avós, pelos tios e tias. Pode ser um casal homoafetivo de homens e mulheres. Podem ser um casal de pessoas não binárias também. Então, eu falo figura paterna e materna porque é a pessoa que a pessoa dona do mapa tem como mãe, tem como pai, como referência do mapa. Porque eu acredito que antigamente eles não tinham tantos esses questionamentos, né? Mas é importante a gente respeitar e não querer impor formatos familiares, né? Durante o atendimento. Porque isso, de certa forma, são pequenas coisinhas que fazem toda a diferença. E Então, eu já atendi uma pessoa.
te cortando, as famílias, elas têm muitos desenhos hoje, né? A gente não tem mais Sim, aquele padrão familiar, são muitos desenhos, são mães que cuidam de uma família e esses, como você acabou de exatamente. falar, são vários desenhos. Então, é importante a gente contextualizar o mapa da pessoa, né, gente? Por isso Sempre. que eu falo, mas eu compro, cara, eu compro meu mapa na internet lá, muito fácil, tá, gente? Compra seu mapa na internet. Gerado por um computador. Então, o bacana da realização de um mapa é essa conversa, você poder se manifestar também enquanto a leitura está acontecendo, contextualizando, trazendo o que para você ainda é problema e que ali a gente encontra juntos até uma solução, um caminho, né? Então, é muito importante essa casa 4 a casa 10, né? Porque, poxa, pai e Uhum. mãe, né? Todo mundo tem pai e mãe, todo mundo, né? É muito importante. Tem alguém perguntando aqui o que representa a lua no mapa. E ela está A cheia lua, agora. ela tá cheia. A lua, ela vai representar, nossa, são vários significados. Então, se você tiver um caderninho, um bloco de notas, Ai, vai ser deixa eu bom só você falar uma anotar. coisa, Menê, deixa eu falar. Gente, não preocupa com essas coisas aí, não, porque talvez quando o Menê falou de. Aí você vai lá no mapa e vem. Depois vai ficar gravado, tá? Pode ser, Vocês né? veem Vai deixar depois. gravado. Aí você volta, olha lá e vai procurar no seu mapa, senão agora você fica desnorteado. Aproveita e vê o que a gente tem para falar e depois você faz isso, tá certo? É uma dica. Certíssima. E eu sou esse aluno que primeiro presta atenção para depois anotar e fazer resumo, senão eu não aprendo. Então a lua, ela vai representar a prata, tá? Como um metal precioso. Então se você quer fazer algum amuleto planetário ou alguma magia astrológica para a lua, você usa o metal prata. Ah, Menê, não tem acesso à prata. Você pode usar alumínio ou qualquer tipo de metal prateado reluzente, tá? Não precisa ser necessariamente a prata, mas se for de prata é melhor. Tá? A lua também ela vai representar a relação que a gente tem com a nossa figura materna. Para que se relaciona com figuras femininas, pode representar a esposa, por exemplo. A lua também vai representar a relação que a gente tem com a nossa alimentação, porque ela é uma luminar doadora de vida pela matéria. Então, como a gente lida com a nossa matéria, com os nossos bens, com o nosso corpo, como que a gente se alimenta, tudo isso é representado pela lua. A saúde do corpo físico também. A lua vai representar as nossas memórias, o nosso passado. E também ela vai indicar no mapa a relação que a gente tem com esse passado, com a nossa trajetória. Né? Se é uma trajetória que ela é fluida, porque a lua ela muda a cada momento, né? Tanto que fala, fulano é de lua. Se é uma relação mais fluida ou se é uma relação mais estagnada, uma relação mais parada, que precisa de ter trabalhado, né, dentro de uma terapia, essa fluidez emocional, de deixar as coisas irem, né, de ressignificar traumas, vivências, né, de anos e anos. Então, ela vai representar esses temas. Para a astrologia mundana, que vai falar sobre previsões mais coletivas, a Lua ela representa as marés, os lagos, os rios, tá? A Lua também vai representar os nascimentos. Ela vai representar também a natividade de um país, a popularidade, porque a Lua representa as grandes massas também. Então, pessoas que costumam ser muito populares, elas também têm a Lua muito colocada, principalmente em casas de visibilidade do mapa, tá? Em pontos de visibilidade e fama. Então, a Lua também vai falar sobre esses temas. A Lua, ela se alegra muito na casa 3. Então, se você tiver a Lua na terceira casa, ela está muito feliz no seu mapa. E também, ela, por estar relacionada à casa 3, vai representar relações voltadas com oráculos, também vai representar pequenas viagens, deslocamentos, comunicação, de certa forma, a relação que a gente vai ter com os nossos irmãos e irmãs, porque ela tem essa relação de alegria com a terceira casa, e o ensino fundamental, porque a casa 3 também vai falar sobre esses temas, e as práticas espirituais sem dogmas, ou seja, aquelas práticas espirituais que a gente não depende de ir num templo, ou não precisa ter uma religião para exercer aquilo, tá? Ah, Miriam, mas por que, que a Lua ela é considerada da espiritualidade, né? Porque para os helenísticos, né, para a galera que fundamentou a astrologia, o Sol ele é a vida pela alma, ele é a luz divina que guia a gente para Deus. E aí, como a Lua ela reflete a luz do Sol, ela é tida para eles na antiguidade como o espelho de Deus. Então, por refletir a luz do Sol, ela também espelha essas relações oraculares. Então, normalmente, pessoas que têm a Lua muito forte no mapa, elas costumam também ter um pouco dessa relação oracular com as coisas, sabe? Então, é isso que a Lua representa dentro do mapa. Eu posso fazer uma pergunta, uma dúvida. Por que, que a Lua fica feliz na casa 3? A casa 3 é a casa de Gêmeos, originalmente?
É isso? Então, são duas coisas. A primeira delas é que essa percepção que a gente tem de zodíaco natural, que é casa um é de Áries, casa 2 é de Touro, ela foi uma coisa criada pelo Alan Léo, que foi um dos primeiros fundadores, não fundadores, mas foi uma das primeiras figuras públicas a consolidar esse almanaque astrológico. Então, para nível de estudo, muitas pessoas costumam ensinar para facilitar no aprendizado, que tal signo é da casa um, tal signo é da casa 2, mas isso não é verdade. Assim, nos fundamentos astrológicos, os signos não estão associados a nenhuma casa. Então, se a tua casa 2 caiu em Gêmeos, Gêmeos é o regente da 2. Tá? Esse zodíaco natural, ele foi uma coisa que foi vendida e é muito ensinada para questões didáticas, mas se a gente leva isso muito para frente no aprendizado astrológico, começa a limitar e até mesmo a dificultar a nossa interpretação daquela casa, dos significados daqueles temas. E a Lua tem Júpiter na casa 3, porque para a antiguidade também, ela é tida como o templo da deusa. Então aqui a gente vai ter os cultos voltados para as divindades que representam figuras femininas. Aqui a gente também vai ter as pequenas viagens, deslocamentos, as práticas espirituais e religiosas mais profanas, que estão na boca do povo, as crendices, né? Então, um exemplo disso é um monte de gente que tem de Umbanda, né, de Candomblé, mas que chega no ano novo pula 7 ondinhas na praia. É uma espiritualidade que ela é de lua. Ai, o Davi e a Solange entrou aqui. Ai, tô muito feliz. Só gente legal entrando na live. Então é por isso que a Lua tem Júbilo na 3. E até porque a Lua, ela vai falar muito sobre coisas rápidas, deslocamentos curtos, momentâneos. E a casa 3 fala também justamente sobre esses temas. Então é por isso que a Lua ela tem essa relação de Júbilo. Tem todo um rolê filosófico por trás do Júbilo da Lua. É o feminino, né? Tudo bem? Podemos dizer Sim. assim? Que a lua é o feminino, né? Daí você começar a ter falado da lua falando da prata, né? Que a prata é mais o feminino. Sim. E adorei essa explicação. Porque eu gosto das coisas que não são acabadas, sabe? Não são instantes, assim, tipo, é isso, pronto, e acabou. Então, eu acho isso muito, muito interessante. Olha, nós temos só 9 minutinhos. O que a gente pode agora também acrescentar, né, Nega? Olha, eu vou acrescentar dizendo que eu vou contar um pouquinho do porquê que eu estudo astrologia, acho que isso é muito importante. A astrologia, para mim, ela é um motivo assim de viver, assim, real, porque isso pode parecer muito forte, mas na época que eu conheci a astrologia, eu estava muito perdido na minha vida, assim, eu estava com depressão, eu estava muito mal, e isso me ajudou muito a superar e a lidar com diversos momentos difíceis, me levou para lugares e conhecer pessoas incríveis, acessar pessoas incríveis que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse conversar, conseguir através da astrologia. E hoje eu entendo que foi uma forma de entender a minha jornada. De que se eu soubesse de várias informações antes, talvez eu não tivesse tido alguns tropeços da proporção que eu tive. Então, se tem alguma coisa que eu posso compartilhar assim um pouco mais para o final, é para vocês acreditarem no teu destino, acreditarem na sua trajetória. Infelizmente, a gente vai passar por tomba, a gente vai passar por dores, coisas muitas vezes que a gente precisa levar para terapia, mas não desista, sabe? Eu estava num período que eu estava desistindo de tudo e me ajudou a entender que não estava tudo perdido, que eu também merecia ter perspectiva e que a astrologia também é um lugar para pessoas que são minorias sociais, também é um lugar para as pessoas indígenas, também é um lugar para as pessoas trans, para as pessoas LGBTQIA+, e para as pessoas pretas. E eu tô aqui para consolidar. O meu objetivo é ser a primeira, no YouTube principalmente, né, que foi onde tudo começou, é ser a primeira videoteca pública, gratuita, com vários temas de astrologia tradicional de uma maneira leve, trazido de uma maneira jovem e responsável, sabe, para todo mundo ver e assistir, e conseguir não passar pelas violências que eu passei para chegar onde eu cheguei. E não demorar tanto também, né? Porque eu quebrei tanta cabeça que minha trajetória foi super autodidata. E estuda, faz como der, cada um tem o seu próprio ritmo de aprendizado. Quero muito agradecer esse espaço, Carla, sério. As pessoas que estão ouvindo, com certeza, para te acompanhar, devem ser pessoas muito legais, muito bacanas. Agradecer a todo mundo que me acompanha também, que está ouvindo a gente até agora, porque a live ficou fixa ali no pelo menos 11 pessoas. Então, muito obrigado por dar esse espaço de escuta. E eu espero que tudo que eu tenha falado aqui, e a Carla também, com certeza, né, tenha agregado algo para vocês de coração. Quem quiser me seguir, estou em todas as redes sociais como Papiro Estelar. Eu tenho um trabalho incrível, modéstia à parte, com astrologia. Então, ele é um trabalho leve, ele é um trabalho descontraído, você consegue aprender e ainda sai, ó, dando muita risada. Então, é isso que eu tenho para dizer nesses minutinhos finais de live. Então, e eu quero agradecer porque eu te convidei e quero dizer, gente, que isso é tão impressionante, porque o ano passado, né,
ano retrasado, eu fiz minha revolução com você. E eu tinha um gatinho, né, chamado Sensato. Aí você falou, olha, provavelmente você vai ter problemas com o seu gatinho, tipo uma coisa assim. E acabou que o meu gatinho morreu de forma muito trágica, né? Então, assim, mas não é nem para falar sobre isso, sobre previsão, porque as pessoas morrem, ficam muito preocupadas. A gente não fala Uhum, isso, sim. gente, para pontuar e para você tomar como verdade. Não é isso. É porque, às vezes, tem algo ali na revolução que você pode olhar e, sabe, se é para ser um acontecimento muito trágico, mas só de observar, você já ameniza aquilo, não é? Então, a Uhum, gente sim. prestando atenção, inclusive no nosso comportamento, em como a gente está fazendo as coisas, isso é muito importante. E aí, eu vou deixar salvo aqui e vou deixar também todas as suas mídias, tudo que você tem aí, do Papiro Estelar, para as pessoas poderem acessar, que eu tenho certeza que muita gente vai querer te ver. E é interessante porque toda vez que eu faço live, na hora a gente tem um público pequeno, mas depois a gente tem muitas visualizações porque a pessoa vê no tempo dela. Então, Sim, total. eu quero te agradecer porque você é essa figura assim que... Isso que eu acho bonito, sabe, gente? Levou pancada, falou sobre isso aqui, que vem, que a história de vida não é fácil. Não é fácil para ninguém, todos nós somos desafiados, claro que algumas pessoas mais, principalmente por nascer aí em escorpião, né? Parece que as crises que põem a pessoa para caminhar e tal. Escorpião é típico de que criatividade na crise, né? Então, isso aqui é bonito, porque você podia estar revoltado agora, sabe? Você podia ser Uhum, mais um que não se responsabiliza pela própria vida, que não buscasse conhecimento e promover isso. E olha que legal, olha onde você está, porque você quis se colocar nesse lugar, né? Você não colocou os problemas como determinantes na sua vida. Pelo contrário, você sim. usou para fazer esse caminho. E olha o trabalho que você faz hoje. Porque você se descobriu, você sabe que é possível, você quer que mais pessoas acessem isso. Gente, isso é a era de Aquário. Isso é o momento que a gente está vivendo. Cada um contribuir com aquilo que pode, sabe? Isso é o mais importante. Não é mais eleger uma pessoa como salvador da pátria ou como melhor do que o outro. É cada um ali, onde a vida colocou, poder fazer a diferença. Então, quero te Sim. parabenizar por isso, tá bom? Ah, Dizer obrigado que de o papo foi coração. super agradável. Tem gente que chegou agora, gente, mas a gente deixa aí, vocês podem assistir. E quem sabe a gente converse mais depois, né? A gente pode Uhum, bater com mais certeza. papo, Sim, estou viu? muito feliz. Convido também quem me segue que está aqui na live a seguir a Carla, que é uma pessoa incrível. E encerrar a live, tipo, agradecendo demais todo esse espaço, todo esse carinho. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? É ser a referência que eu não tive quando eu estava estudando, para que outras pessoas não tenham que passar pelo que eu passei para estudar. E que se for para escolher seguir a astrologia tradicional, que seja porque teve contato com uma pessoa alegre, com uma pessoa, sabe, que trouxe isso de maneira responsável e através das próprias reflexões. Acho que isso que é o mais importante, sabe? E a sua fala me emocionou bastante, porque você é uma pessoa que me acompanha desde o começo. Então traz um peso emocional muito maior, né? De me acompanhar desde o primeiro canal que eu trabalhei. Então, muito obrigado por confiar no meu trabalho todos esses anos, por estar aqui me recebendo nesse momento e por acompanhar todas as minhas mudanças de trajetória. Isso, para mim, é incrível. Tá? Fecha Certeiro entrou e Yuri deu o mapa dele esses dias. Ó, um beijo e um abraço para você. Amei a conectividade. Então, é isso, assim, muito obrigado a quem assistiu, para quem está vendo isso no futuro, obrigado também, né, porque foi um tempinho que você disponibilizou, e é isso. Gente, beijo, beijo. Um Vamos fazer a beijo. nossa parte? Vamos fazer com alegria? Nada de desânimo, sabe? Nada de revolta. Vamos escolher nossas batalhas, vamos escolher pelo que a gente tem que lutar, a começar por nós mesmos, tá? E fazer isso, ó, tipo guerreiro, né? Sabendo que a gente pode. Não deixe ninguém te colocar debaixo do pé. Você pode sim, a gente nasce com essa potência toda. E é isso que a gente quer terminar falando para você. Porque eu estou conversando com um guerreiro, eu também sou uma guerreira.
e a gente faz o que a gente acredita. Um beijo, muito, Um muito, beijo. muito obrigada, gratidão. Beijo. Obrigada a todo mundo que permaneceu aqui com a gente.